Estamos de volta com o Bom Dia Maranhão, como a gente anunciou no bloco anterior, agora aqui na Feira do Livro, no estúdio avançado da TV Difusora, aqui na feira, 12ª edição da Feira do Livro de São Luís. E a gente vai estar por aqui contando histórias, trazendo autores para falar de suas obras. E no programa de hoje eu trago aqui uma autora que é jornalista, é radialista, é escritora e que está lançando pela terceira vez a obra Rota da Liberdade. Vai lançar aqui durante a Feira do Livro amanhã, terça-feira. Esse livro que é um livro de ficção, mas que tem muita relação com fatos reais. O livro fala, entre outras coisas, sobre pedofilia, violência contra a mulher, homofobia. Esses são alguns dos temas dessa obra. E é com a Jane Lobo que eu converso agora aqui no Bom Dia Maranhão. Jane, é um prazer tê-la aqui na Difusora. Posso dizer que a casa aqui também é sua. Muito obrigada. E eu gostaria de dizer para todos que para mim é um imenso prazer estar aqui na Difusora, visto que é aqui que eu comecei a minha história no jornalismo maranhense. Jane, vamos falar sobre o livro Rota da Liberdade. Nesse livro você usa como personagem 7 mulheres, né, para contar um pouco dessa história. Fala, o que elas têm em comum, o que elas trazem em comum? Bom, Adalberto, o que elas trazem em comum é a independência, né? São mulheres que estão na luta do dia a dia para conquistar o seu espaço, né? São mulheres que estão em busca de garantia de seus direitos. Então, este é o resumo da história do livro, né? Essa é uma temática que tem a ver com a sua vida, com as suas lutas, até com a própria herança familiar, a gente pode dizer assim, Jane? Ah, com certeza. Eu tive a honra e o prazer de nascer, de ser gerada por uma mulher que foi à frente do tempo dela, né? A minha querida e amada mãe, Piedade Lobo, ela sempre foi uma mulher feminista e aplicou o feminismo dentro de casa. Teve 6 filhos, dentre eles 3 homens e 3 mulheres, mas dentro da nossa casa os direitos eram iguais a todos. Eu vi que no livro você cita, por exemplo, a letra de um clássico da música brasileira, Maria Maria, né, do Milton Nascimento. Você cita aqui a Maria Aragão também e homenageia a sua neta nesse livro. Ou seja, as mulheres estão presentes na sua vida e há um pouco de cada mulher nessas histórias contadas? Ah, com certeza. A Maria Aragão, né, para uma pessoa como eu que vim de movimento feminista, né, desde 87 que eu estou inserida no movimento feminista aqui no Maranhão. Então, para mim em particular, Maria Aragão é a nossa maior referência do feminismo no Maranhão, né? Como é que foi o desafio de deixar de escrever, né, como jornalista, fatos reais e passar para a literatura? Como é que foi esse processo de adaptação, enfim? Na verdade, Adalberto, foi um processo que eu vim amadurecendo há tempo, né? Eu já participo há algum tempo de um coletivo de literatura em São Paulo e à medida que eu fui me interessando em tornar esses depoimentos dessas mulheres, em transformar numa leitura, num livro, por exemplo, eu comecei a aprofundar estudos, né? E trabalhar essa questão de como passar do jornalismo que eu vim a vida inteira. Certo que eu fiz uma boa parte de jornalismo impresso, mas a minha vida, o meu histórico profissional é televisão. E aí, para que eu transformasse esses depoimentos em literatura, foi preciso, claro, que eu buscasse me aperfeiçoar no assunto, né? Então, o nome das personagens aqui são fictícios, né? Todas são fictícias. Mas as histórias são reais? As histórias são reais, né? Porque inclusive são histórias do nosso cotidiano, né? Porque a gente retrata sobre homofobia, sobre machismo, sobre exploração sexual, né? Que é um assunto que lamentavelmente está no dia a dia, né? Nas famílias. Falamos da violência da mulher, que não é só aquela violência física, que é aquela violência que está retratada no dia a dia, mas a pior delas, que é a violência psicológica, a violência emocional, né? E que às vezes acontece no dia a dia dentro de casa. E que acontece dentro de casa. E a gente sempre faz questão de citar, né? Assim, eu passei uma boa parte da minha vida fazendo assessoria de comunicação na Secretaria da Criança e Assistência Social e vivi o dia a dia da realidade da exploração sexual contra crianças e adolescentes. E essa exploração sexual, a gente faz questão de estar sempre citando que ela começa dentro de casa, né? Na maioria das vezes, a criança que sofre algum tipo de violência sexual e exploração sexual, ela vem de uma sequência muito familiar,
que começa na primeira questão com os padrastros, né? Depois parte para os avós paternos, depois vem para os pais biológicos, né? Depois vem para vizinhos, tios, e só depois que vem para um desconhecido. Então a gente faz questão de alertar os pais sobre essa exploração sexual, o abuso sexual que é tido dentro de casa com as crianças e adolescentes. Um outro alerta também é para as mulheres, eu vi que no livro você cita um exemplo de uma frase lá do personagem que diz o seguinte, para não aceitar aquela pequena violência, né? Aqueles pequenos gestos que às vezes parecem insignificantes, mas não são, eles são reveladores, né? É preciso que a mulher tenha cada vez mais essa consciência e perca o medo e denuncie e fale sobre o assunto. Com certeza, Adalberto. Inclusive, eu costumo dizer que uma das lições que eu aprendi da minha mãe é que as pessoas só fazem com a gente o que a gente permite. Então, nessa relação entre parceiros, seja homem com homem, homem com mulher, mulher com homem, quando manifesta esse tipo de agressão física, psicológica, emocional, é porque o outro lado está tão fragilizado que chega a permitir, né? Aí eu volto a te dizer sobre a questão da violência da mulher. Existe um ditado que dizem, né, um ditado muito antigo, inclusive, que dizem que briga de marido e mulher ninguém mete a colher. Já está ultrapassado. Já está ultrapassado. Pelo contrário, a gente mete colher, mete panela, mete tudo que for necessário. Porque uma pessoa que é submetida à violência contra a mulher, ela está fragilizada. Né? Com certeza ela está fragilizada. Então, muito dificilmente ela consegue chegar para fazer a denúncia. O fato é que a gente sabe que é estatístico que quando uma mulher denuncia o seu companheiro, o seu parceiro, a pessoa que lhe causou a violência, quando ela parte para a denúncia formal, ela chega até digamos que, aniquilar mesmo essa violência dentro de casa, né? Então é importantíssima essa denúncia. O livro Rota da Liberdade fala também de homofobia, não é? E a gente vive momentos em que, infelizmente, tempos difíceis no Brasil, não é? Inclusive discursos feitos até por autoridades, mesmo a instituição brasileira, o Estado brasileiro, às vezes não respeitando o diferente, né? Seja esse diferente ligado à religião ou, enfim, a condição. Como é que você observa esse aspecto do não respeito pelo diferente? Olha, é lamentável que isso aconteça, né? Porque todo ser humano tem que ser respeitado num contexto geral, né? Agora, esse assunto sobre a homofobia é um assunto que me deixa, assim, bastante ansiosa em discutir, né? Mas o que eu costumo dizer, Adalberto, é que a gente ouve no dia a dia várias pessoas dizendo que não são homofóbicas. Não, imagina, eu não sou homofóbica de forma alguma, entendeu? Eu abraço, inclusive, a causa. E quando tu vai ver, na realidade, não é nada disso. Porque a pessoa que se diz que não é homofóbica não pode ver dois parceiros, seja duas mulheres ou dois homens, manifestando carinho em público que se sente agredido. Então, à medida que você se sente agredido com essa manifestação de carinho entre duas pessoas do mesmo sexo, você é sim homofóbico, entendeu? Jane, confirma pra gente, o lançamento acontece amanhã, terça-feira, aqui na Feira do Livro, o horário? Olha, acontece aqui amanhã, na Feira do Livro, às 20 horas, né? E a gente aguarda, né, que todo mundo venha aqui, que possa participar deste lançamento, não só prestigiando a obra, mas tomando conhecimento da nossa realidade do dia a dia, né? Que fala sobre machismo, sobre homofobia, sobre violência contra a mulher de todos os sentidos, né? E enfim, a gente está esperando, aguardando aí, né, nossos leitores. Jane, o livro, as personagens, quer dizer, o cenário é São Luís e São Paulo também. Aliás, lá na capital paulista foi lançada a obra também, não é? Sim, foi lançado em São Paulo, na Câmara de Cultura, e nós estamos com um convite agora para um novo lançamento em fevereiro próximo. Obrigado mais uma vez pela entrevista aqui no Bom Dia Maranhão. Muito obrigada, eu que agradeço, foi um grande prazer estar aqui com vocês.